Bom, a minha opinião pessoal o PT fez um puta esquema de alto poder, né? Poder do partido. Eles corromperam uma porrada de instituição. Eles colocaram um monte de mequetrefe no STF, na minha opinião. E eles tinham um controle quase que absoluto da máquina pública brasileira. E eles enriqueceram pra caralho com isso. Ganharam poder pra caralho com isso. De forma que hoje em dia tirá-los do poder é complicadíssimo. Tanto que a opinião pública parece estar saindo do antipetismo e voltando para esse sonho, né? Pelo menos na internet, né? E a culpa, cá entre nós, né, é do presidente atual, do Bolsonaro. Puta, né? pior que é foda, né? Foda que, a gente, tipo, depois de um presidente tão ruim quanto o Lula, a gente tinha que ter um presidente bom. Mas a gente teve um presidente tão ruim quanto o Lula. Aí é foda. O problema ali, sabe o que é? O que aconteceu, na minha opinião? Porra, tu acreditava no começo mesmo? Acreditava, mano? né? Virou ministro, pô. Não, mas pera. Como é que era teu sentimento? Eu vou te dizer assim, uma experiência que eu tive, né? Eu tava como juiz do Lava Jato já há 4 anos. Levando paulada toda hora. Né? O pessoal fala de crime. Pô, eu tô nessa história de levar pedrada desde 2014. Entendeu? Desde 2014, que a gente começou a enfrentar esse pessoal poderoso, o pessoal vem criando lá história, mentira, e questionando, e falando um monte de bobagem. E a gente tem um amigo que trabalhava, ele brincou inclusive que ele trabalhava em cima da tua vara. E aí ele fala, porra, não, o Moro é... Ele falava de você que tu era, porra, quietão, reservadão, resolvia tuas paradas lá, só vivia trabalhando, não sei o quê. É que era o juiz, né, cara? Eu ia pra... Na época, pra você ter uma ideia, eu tive muitos casos interessantes, tá? Eu tive casos envolvendo, por exemplo, Fernandinho Beiramar, quadrilha dele. Eu tive casos envolvendo, uma vez um cara, líder do cartel de Juárez, foi parar lá em Curitiba. Os caras queriam lavar dinheiro de cartel do México lá em Curitiba. Ixi, perigoso isso, E né? eles tinham uma... Não, porque o cartel do México é pica, né? Se eles começam a criar uma estrutura aqui, fudeu. E eles tinham uma ideia assim que era errada, que se eles casassem com uma brasileira e tivessem filho brasileiro, se eles fossem pegos no Brasil, eles não iam ser extraditados para os Estados Unidos. Na verdade, não existe isso, mas eles tinham esse entendimento. E foram lá. Teve um que apareceu lá em Curitiba, que é um tal de Amado Carrillo Fuentes. Que ele foi um dos O nome maiores... é de traficante mesmo. Um dos maiores traficantes da história do México. Tem até naquele filme Narcos México, aparece. Tem uma das temporadas que é focada nele. E ele foi lá para Curitiba e teve um filho lá, tá em Curitiba, comprou umas propriedades, tal, etc. Mas o cara que depois apareceu realmente que foi preso, tal, era o braço direito dele, um outro cara. Entendi. Tá. Mas esse Amado Carrillo fez até uma história interessante, que ele teve em Curitiba em 97. Em 97 ele foi fazer uma cirurgia plástica para ficar diferente. Da polícia. Mas morreu na mesa. Puta que pariu. E aí ficou uma lenda que no fundo era tudo uma fraude, que ele tinha sobrevivido. Mas mataram todos os médicos. Mas assim, no final chega a conclusão que ele morreu mesmo, sabe? Mataram todos os médicos, obviamente, depois de, né? Mas aí, o que acontece, né? Chegando lá, voltando pra história, né? Caralho, imagina tu vai fazer um bagulho... Tu é um médico, tu vai fazer uma cirurgia num cara desse, daí o cara morre, tu morre também, velho. Mano, tá maluco. Caralho, cara, tá maluco. Tem que recomendar aos médicos, né? Evitar fazer... Moro está recomendando, não faça cirurgia plásticas em traficantes multinacionais. Se o cara tiver levado um tiro, você tem que atender juramento de Hipócrates, né? Mas aquelas cirurgias eletivas, Sim. a bem da sua saúde e do seu bem-estar, é melhor você recusar clientes problemáticos. A não ser que você seja muito pica. E não, o cara não vai morrer. O cara não Não, vai é morrer. melhor só não fazer, mas tudo bem, tu tava dizendo... Não, então, daí assim, poxa, eu levei tava levando um monte de pancada e tal, mas a gente tava feliz ali naquele momento, porque, veja, a gente mudou aquele quadro da impunidade brasileira. E foram 4 anos. Fala assim, mas por pouco tempo... Mas assim, 4 anos, olha, vou te dizer assim, por exemplo, o Eduardo Cunha, que teve a condenação anulada pelo Supremo por motivo formal, ninguém nunca disse que esses caras são inocentes, porque não tem como. Mas anularam lá por motivo formal. Mas ficou 4 anos, 3 anos preso. 4, 3, sei lá. Mas vai ter que pagar dinheiro pra esses caras agora? Não, aí é um absurdo, né? Aí tem que... Aí realmente a gente que tem que voar, em vez dos criminosos voar pro Brasil, a gente tem que voar para fora. Eu não duvido nada do Lula entrar com processão ali. Mas enfim, 2018, estava naquele cenário. Eu tinha conhecido uns juízes italianos da Mãos Limpas.
Operação Mãos Limpas foi uma grande operação anticorrupção lá na Itália, no começo da década de 90, ficou famosa. Sim. Eles estiveram no Brasil, 3 deles, né? Davigo, Percamilo Davigo, Gerardo Colombo e Antônio de Pietro. E todos eles me diziam mais ou menos o seguinte: olha, aquilo foi legal, foi bacana, a gente conseguiu, por um tempo, derrotar a corrupção, e depois o sistema político reagiu. E eu olhava esses caras com aquela semblante de desânimo, sabe? Às vezes ele até se culpando, por será que tivesse feito uma coisa diferente, talvez tivesse mudado a história, né? Mas no fundo eles não, eles não são culpados. Culpados são aqueles que reagiram e que restabeleceram o sistema da corrupção. E eu olhava aquela situação e pensava assim, puxa, eu não quero ser esses caras daqui a 10 anos. E de olhar para trás e ver, pô, Lava Jato foi ótima, mas a corrupção voltou e o sistema de impunidade também voltou. Mas ela deixou de existir? Tipo, durante esses 4 anos? Diminuiu bastante. É que a gente não tem como saber realmente. Né? A Lava Jato, eu não sei se você tá por dentro, até porque tá fora disso daí há um tempo, mas ela ainda atua? Não, agora ela foi eliminada foi extinta pelo atual chefe do Ministério Público, Procurador-Geral da República, o Aras. Né? Foi extinta, que não gosta muito de tu, né? Essa história é bem interessante, cara. Muitos atribuem ao Bolsonaro uma quebra da Lava Jato, como se ele tivesse... Porque ele que pôs o Aras ali, né? Veja só, assim, né? Aí o presidente eleito, que hoje a gente vê o Bolsonaro, mas eleito lá em 2018, tem uma chance de dar certo. Eu pensei, pô, vou tentar evitar que tenha aquela reação. E foi esse meu objetivo. E aceitei. Eu não queria olhar para trás e me arrepender de não ter acolhido essa chance, entendeu? Às vezes você se arrepende mais do que você não faz do que aquilo que você faz. E fui, mas sempre permaneci fiel àquilo que eu acreditava. Agora, de fato, o que a gente foi vendo e essa é a minha interpretação aqui dos fatos dos últimos anos. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, família dele rachadinha. Né? Ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Como que ele comunicava isso? Porque, não, obviamente, que ele não falava. Se ele falasse isso pra mim... Não, mas ele não falava, obviamente. De que forma ele comunicava isso? Como o governo comunicava que era essa direção? Como você percebia que era essa direção que ele estava indo? O primeiro elemento que revelou isso foi quando teve aquela questão do COAF, né? O COAF é um órgão de inteligência de lavagem de dinheiro no Brasil e estava no Ministério da Justiça, no meu braço, alçada, vamos dizer assim, na minha alçada. A gente tinha melhorado o COAF, tinha aumentado o número de pessoas do COAF, isso é demonstrado numericamente, inclusive. E teve um movimento para tirar o COAF do Ministério da Justiça e colocar lá no Ministério da Economia. Ou seja, o COAF não podia ficar comigo. O que não faz nenhum sentido ficar na economia. Você vai dar para a polícia para os caras que tomam conta do dinheiro? Não fazia nenhum sentido tirar de mim, porque o pessoal tinha medo. Porque sabia comigo ali não tinha esquema, não tinha negócio. Então, assim, eu nunca dirigi investigação com o ministro da Justiça. O ministro da Justiça não é o super tira, mas ele dá estrutura e tem que dar independência para o pessoal fazer o trabalho deles. Isso eu fazia. Então, o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Né? Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar... Até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar.
Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for inocente, que seja inocente. Mas é aquela linha que nunca acaba. O filho do presidente não tá desconectado desse. Você acha que ele fez sozinho todos os esquemas dele? Não fez, né? Mas aí qual que é a minha interpretação, então, Monarca? É o seguinte, se você começa a enfraquecer o combate à corrupção, porque você não quer que ele avance sobre determinadas pessoas, na prática você vai enfraquecer ele para todo mundo. Sim, com Por certeza. que o Lula foi solto? Por que você tem... Hoje ninguém é preso por corrupção no país? Qual que é a última operação que você ouviu falar da Polícia Federal que alguém foi preso por corrupção? Isso acontecia todo dia. Eu sei que tem muitos jovens que assistem o programa de vocês, às vezes não lembram da Lava Jato. Na Lava Jato, todo dia quase tinha operação da PF, autorizada por mim ou por outro juiz. Todo mundo bolado com o japonês da Federal. Que se fudeu depois. Exatamente. Então você tinha lá o pessoal indo preso. E eu acho que isso não é assim, vingar, quer ver as pessoas humilhadas. Não. Você quer ver justiça. Você quer chegar pro teu filho lá na tua casa e falar, filho, roubar é errado. Se você fizer isso, você vai sofrer consequências. O que a gente está ensinando para os nossos filhos quando você vê o desmantelamento da Lava Jato, quando você vê o desmantelamento do combate à corrupção e quando você começa lá a perseguir juiz, procurador, porque eles ousaram se opor a esse sistema de corrupção? Que país que você está criando? Daí o pessoal, o Brasil não cresce porque o ministro da Economia toma uma decisão errada ou o combustível tal. Não, o país não cresce, sabe por quê? Porque a gente não aprendeu que instituições, democracia, lei tem que estar acima de todo mundo. Ou seja, você precisa dar um passo civilizatório. E aí as coisas começam a funcionar. Você começa a gerar confiança. Você começa a ter a máquina se mexendo. As pessoas sabem que, por exemplo, se fizer alguma coisa errada, você vai ter as consequências. E aí você para de enganar os outros. Tanto você começa a confiar mais nas pessoas. Isso diminui o custo das transações.